Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja com você e também com toda a sua família. Com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 11 ao 17. Que nós possamos estarmos atentos, que Deus quer falar para nós através desta meditação de hoje, né? Com toda certeza o Espírito Santo já está agindo em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. As multidões souberam disso e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Quando o dia começou a declinar, os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possam ir aos povoados e comprar aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, disse: Vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos compremos comida para todo esse povo. Era uns 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos sentaram-se. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos, para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda se recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje, dentro da nossa Igreja Católica, né, estamos aí comemorando, né, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né? Corpus Christi significa corpo de Cristo, presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje este evangelho para nós é o evangelho da multiplicação dos pães. E meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tem o poder de mudar qualquer situação. Ele continua operando milagres, bênçãos, libertações nos nossos dias atuais. Tenhamos fé. Não vamos perder a esperança não, meu irmão, minha irmã, coragem. Pois Deus está conosco. Nós vemos aqui o milagre da multiplicação dos pães. Meu irmão, minha irmã, não existe nada impossível aos olhos do nosso Deus. Veja bem, né? Deus, ele multiplicou os pães. E veja bem, né, o que a palavra diz para nós, né? Então a multidão era uma multidão de 5.000 homens, né, sem contar crianças e mulheres. E a palavra, o Evangelho diz para nós, né, que tinham, né, somente 5 pães e 2 peixes. E veja o poder de Deus, né? Deus, ele multiplicou os pães e todos comeram e ficaram saciados.
O evangelho também para nós hoje, ele relata aí, né, que as multidões souberam que Jesus estava ali naquela região, né, e o seguiram. E Jesus acolheu e falavam-lhe sobre o reino de Deus e curava os que necessitavam de cura. Então aqui nós podemos perceber aqui a palavra acolher. Jesus, ele acolhe a cada um de nós, mas ele não acolhe o pecado não, meu irmão, minha irmã. Então nós temos que lutar contra o pecado. Deus acolhe todos nós que somos pecadores, mas ele não acolhe o pecado. Nós possamos, né, mudar de vida, lutar contra todo tipo de pecado e seguir os passos de Jesus, né? Jesus, ele está de braços abertos, acolhendo a cada um de nós. Então, que nós possamos, né, voltarmos para os braços misericordiosos de Jesus, que ama, que acolhe a cada um de nós. E Jesus, ele continua curando. Meu irmão, minha irmã, o que quer dizer? Jesus, ele tem o poder de mudar os cenários da nossa vida. Seja qual for o cenário que você está passando agora na sua vida, na sua família. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Deus sim tem o poder de mudar todos os cenários contrários da nossa vida. E meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos perceber aqui também, nesse evangelho de hoje, que apareceu a palavra deserto. E deserto significa para nós a ausência de Deus. E nós não podemos ausentar de Deus. E nós percebemos que Jesus estava ali no deserto. E Jesus iria mudar aquela situação, aquele cenário ali naquele momento. E meus irmãos e minhas irmãs, para nós que somos cristãos católicos, hoje estamos comemorando, né, o dia dos Corpus Christi. E para nós cristãos católicos, Jesus está presente na hóstia consagrada. Jesus eucarístico é nosso alimento espiritual. E meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre nos aproximar de Jesus eucarístico em estado de graça. E quando nós comungamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo presente na hóstia consagrada, ele sim, ele entra nos nossos corações, nas nossas vidas e muda o cenário da nossa vida. Mas nós precisamos também de estar de acordo com a vontade de Deus, colocando em prática os seus mandamentos, e colocar os mandamentos de Deus em prática nos dias atuais não é fácil não, meu irmão e minha irmã. É tarefa difícil, mas nós precisamos, né, de colocar em prática a palavra de Deus. Então Jesus, ele estava ali, naquele momento, para mudar o cenário. E ele mudou o cenário. Ele multiplicou os pães e os peixes. Deus, ele também tem o poder de multiplicar as suas bênçãos, as suas graças nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos desesperar, mas nós devemos confiar nesse Deus maravilhoso, que ama, que acolhe cada um de nós. Ele é o nosso Rei, ele é o nosso Salvador, e a palavra diz para nós no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E Jesus está presente na hóstia consagrada. Ele é o pão vivo descido do céu. E quantos que se dizem cristãos não acreditam na real presença de Jesus na hóstia consagrada e no vinho consagrado? Meu irmão e minha irmã, após a consagração, não é mais pão e nem vinho, mas sim a presença real de Jesus Cristo. Ali, meu irmão, minha irmã, acontece, né, a mudança, né, do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos
aproximar de Jesus, pois ele está assim presente na hóstia consagrada, né? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E nós precisamos sempre de estar, né, em estado de graça, estar sempre, né, caminhando na presença de Jesus, sempre estar adorando Ele, sempre estar buscando Ele, né, presente na hóstia consagrada. E meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei para vocês, após a consagração, não é mais pão e nem vinho, mas sim a presença real de Jesus, né? E Deus está presente na hóstia consagrada. E que nós possamos sempre aproximar de Jesus, né? Sempre estar, né, buscando esse Deus maravilhoso que ama, que acolhe a cada um de nós. E a cada celebração que nós participamos, né, nós temos a graça de receber Jesus na hóstia consagrada, né? E Jesus é simples. Ele quis sim fazer presente na hóstia consagrada para nos alimentar, né? E meus irmãos e minhas irmãs, então que nós possamos sempre, né, aproximar desse Deus maravilhoso que ama, que acolhe cada um de nós e sempre estar buscando esse Deus, né, que está de braços abertos acolhendo a cada um de nós. E para nós que somos cristãos católicos, né, nós acreditamos que Jesus está presente na hóstia consagrada e sempre vamos, né, estar aí no caminho de Deus, né, e sempre também acreditar que Deus tem o poder de mudar a nossa vida, que Deus tem o poder de mudar a nossa realidade, né, e Ele está sempre de braços abertos acolhendo a cada um de nós. E que nós possamos então, né, a cada dia, a cada momento, aproximar de Jesus em estado de graça, para que possamos nos fortalecer, né, para vencermos as batalhas presentes nos nossos dias atuais. E como eu falei para vocês, né, após a consagração, não é mais pão e nem vinho, mas sim a presença real de Jesus, né? Tem a palavra correta aqui, mas no meu linguajar eu não dou conta de falar essa palavra não, gente. Vocês me desculpem, me perdoam. Mas, né, nós sabemos, para nós que somos cristãos católicos, né, após a consagração, não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo de Cristo presente na hóstia consagrada, né? E como eu falei para vocês, tem muitos que se dizem ser cristãos católicos que não acreditam na presença de Jesus na hóstia consagrada, né? Isso é muito triste, né? Eu sempre gosto de falar também que dentro da nossa igreja católica, né, muitos de nós que somos católicos, muitos, né, que são católicos, precisam de uma catequese muito profunda, né? Catequese para os adultos, né? Precisa muito isso, né? E isso acontece, infelizmente, né? Porque muitos ainda não abriu seu coração, né, para Jesus Cristo, né? E a gente vê, eu particularmente, meu irmão, minha irmã, eu vejo muito disso no meu dia a dia, né? Muitos católicos zombam, né, de Jesus presente na hóstia consagrada, né? Mas devemos rezar por essas pessoas, né? Pois Jesus é nosso Deus, Jesus é nosso Pai. Então que nós possamos, né, sobretudo nesse dia de hoje, como diz nós, né, que somos cristãos católicos, hoje é o dia de Corpus Christi, né, que significa a presença real de Jesus na hóstia consagrada, né, e que nós possamos sempre, então, buscar esse Jesus, pois ele é o nosso Deus presente na hóstia consagrada, é o nosso alimento espiritual, e assim como ele transformou, como ele multiplicou os pães e os peixes ali para saciar aquela multidão, que ele também possa multiplicar em nós as tuas bênçãos, a tua graça, as tuas vitórias, e que nós possamos acreditar na cura, na libertação, pois não existe nada impossível aos olhos do nosso Deus, e que nós possamos, né, seguir em frente nessa caminhada, nessa missão aqui nesse mundo. E que Deus abençoe você e toda a sua família. E terminando essa meditação de hoje, né, eu sempre peço para todos vocês estar rezando por mim, né, para que eu possa continuar nessa missão, como diz, até quando Deus permitir, né,
que a gente não sabe o que está vindo para frente, mas até quando Deus permitir, eu estarei aqui nessa missão que Ele me concedeu. Eu agradeço, né? O Marquinhos também que me auxiliou aqui na mesa de som. E agradeço a todos vocês. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui novamente juntos para meditarmos a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.